Agora a gente vai falar aqui quais são esses 11 passos para um conteúdo acessível. Nesse link aqui, depois você pode clicar e ter o conteúdo, o protocolo na íntegra de uma maneira resumida, tá bom? Agora no próximo slide eu vou explicar o passo a passo desses 11 obstáculos encontrados aqui. O primeiro passo, é o que nós já falamos bastante aqui, é o conhecimento do jornalista. Então, nós utilizamos como um indicador de checagem o conhecimento do jornalista, porque muitos desconheciam o que é um conteúdo acessível, como fazer, o porquê fazer. Quais critérios nós utilizamos? Os requisitos foram: primeira coisa, garantir que o jornalista saiba quais são esses critérios, que é o que a gente está fazendo aqui nesse curso, para elaborar um conteúdo acessível. Disponibilizar um guia para elaboração dessas narrativas com os 11 passos. A gente tem no slide anterior o link do protocolo Reverta, que vocês podem replicar em qualquer redação. Se você trabalha numa assessoria de imprensa, você pode replicar. Se você é um comunicólogo de outra área, um publicitária também. Se você é um profissional de outra área que está fazendo curso, você também pode fazer isso, disponibilizar seus PDFs, disponibilizar seus gráficos, infográficos, suas redes sociais de maneira acessível. E tornar esse guia compulsório nas redações. Nas redações que nós fizemos isso, deu muito certo. Conseguimos mensurar com o teste AB a melhora, tanto na acessibilidade quanto no aumento de acessos a essas informações. Então, além de tudo, um conteúdo acessível, ele é bastante parecido com um conteúdo otimizado para as buscas SEO. E isso garante com que mais pessoas acessem o seu conteúdo e que seu conteúdo seja bem ranqueado também nos mecanismos de buscas. Como fazer no CMS? CMS é a denominação mais comum que se usa para publicador, que é Content Management System. A gente habilita, primeiro de tudo, a função Alt Teste nas imagens, gráficos e infográficos. Isso dá para fazer no Type, no WordPress, em diversos publicadores. E a gente segue as diretrizes de acessibilidade do guia para habilitar essas funções no CMS. Como que a gente aplica o passo 1? Primeiro, fazendo o que nós estamos fazendo aqui, treinando os jornalistas sobre conceitos de acessibilidade digital, ensinando os passos do protocolo. Após o treinamento, estabelecer uma data limite para começar a utilizar, se vocês quiserem testar isso nas suas redes sociais, no seu site, é bem interessante. Estabeleça uma data e comece a aplicar esse protocolo para ver como o seu conteúdo vai ficar tão melhor otimizado, mais acessível, mais inclusivo, você vai melhorar a qualidade da informação que você está disponibilizando e, consequentemente, também o acesso. Após essa data de início, a gente orienta que sejam realizadas reuniões periódicas para checar isso com a sua equipe, para ver se tem alguma dúvida, para ver o que pode ser melhorado e, principalmente, para estabelecer um começo de acessibilidade em todos os projetos, né? Quando você vai fazer um projeto novo, seja uma cobertura de eleições, seja qualquer coisa nova em relação à disponibilização de conteúdo digital, é preciso que a acessibilidade seja considerada no início do projeto. E checar sempre se essas funções estão habilitadas no CMS. Um dos problemas encontrados, que também é um dos parâmetros, são os links. Os links, eles devem garantir o controle do usuário sobre as mudanças de conteúdo. Ou seja, se eu estou falando sobre política econômica no Brasil, o título da matéria deve ser o título do link, para que uma pessoa que usa um leitor de tela ou para que outra pessoa ela possa identificar quando ela clica, opa, estou na página certa. Se isso não é feito, né, você, por exemplo, está falando sobre economia política e você coloca um link com qualquer outra denominação, o leitor de tela não decodifica. E aquela pessoa não sabe, o usuário não sabe que ele vai estar diante de daquela informação. Então, se você vai cobrir um jogo de futebol, Palmeiras e Corinthians,
No Maracanã, por exemplo, o link da sua matéria deve ser o mesmo link, ou seja, pensando que as notícias são passíveis de classificação, o link da sua notícia deve ser o link, o mesmo, ter o mesmo nome do título, tá? E identificar a linguagem das passagens de texto, frases ou outras partes de uma página web. Ou seja, tem que ter um subtítulo, tem que ter uma linha fina, isso tem que estar identificado. Se você vai mudar, por exemplo, para uma figura, não pode ter uma imagem jogada. Um vídeo não pode estar simplesmente colocado no meio da matéria sem nenhuma indicação. Como que a gente faz isso nos publicadores? Idealmente, o próprio título da notícia deve ser o link, de modo que o usuário não precise navegar por todo o entorno para saber qual é essa finalidade do link. Aqui eu deixo um exemplo prático, por exemplo, né? Governo Lula deve antecipar a reoneração do diesel para bancar desconto em carros e caminhões. Quando a gente clica, a gente vai, governo Lula, ó, o próprio título tem o mesmo nome do link, tá bom? O passo 3, o idioma. Identificar o idioma principal da página. A gente tem que oferecer, né, quando tem lá em cima idioma inglês, português, espanhol, oferecer a possibilidade de escolher o idioma na página e informar aos usuários sobre essa mudança. Por quê? Se você trabalha numa grande redação, por exemplo, o usuário vai para o inglês ou para o português e usa um leitor de tela, essa tecnologia assistiva não decodifica. Então tem que estar lá português, Brasil, inglês. Parece uma coisa simples, mas para pessoas que estão utilizando tecnologia assistiva, não é. Ou para usuários de outros países, por exemplo. O exemplo do passo 3, a gente mostra em HTML como fazer aqui, exemplo de idioma português no Brasil. Normalmente, quem trabalha com essas adequações não é o jornalista, mas é importante que o editor saiba para poder, inclusive, cobrar da equipe de TI, da equipe técnica, se isso está ou não. Lembrando que a acessibilidade ela é uma somatória de ações. Agora, a gente vai falar de um passo super importante na acessibilidade, que é o título. A gente precisa usar os níveis de título. H1, header, né, em inglês, ou seja, o H1 deve ser o título principal da página, ou seja, deverá existir apenas um elemento H1. A seguir, devem ser utilizados os níveis subsequentes de título de maneira hierárquica, sem pular um ou mais níveis. Então, os cabeçalhos em geral de HTML são H1 e vai até o H6. Eu vou dar um exemplo prático aqui, depois vocês leiam o slide com mais tempo para treinar. As estruturas, elas são do cabeçalho, elas são criadas a partir dos títulos do seu conteúdo e eles representam um importante recurso para quem está navegando no site. Tanto para usuários que utilizam leitor de tela, quanto para pessoas idosas, pessoas com baixo letramento. Uma boa estruturação de cabeçalho e lead, ela garante uma boa experiência para o usuário, além de melhor ranquear o seu site nos buscadores. Na web, nós temos 6 níveis de cabeçalho que são possíveis. É a mesma estrutura de um conteúdo otimizado para SEO. Ou seja, se você utiliza algum gerenciador de conteúdo, o editor visual da sua ferramenta, ela pode, né, mostrar algo como título H1, título 2, H2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente. Aí, como a gente pensa numa estrutura de títulos? Fiz um exemplo aqui, né? Um bom exemplo da estrutura de títulos é, então a gente vai falar, por exemplo, né? Tem uma história sintática e semântica para decodificar essas informações. Maria Silva, a gente vai falar da formação, daí da formação a gente está atrelado à graduação, à especialização, depois a experiência, depois a universidade, por exemplo. E isso a gente consegue fazer com que tenha uma sequência lógica quando a gente vai classificar alguma coisa, quando a gente vai listar,
por exemplo, uma lista das melhores cidades do Brasil. Essa lista, as cidades devem estar escritas uma abaixo da outra. Tudo que a gente vai falar não deve estar separado por vírgula, deve estar separado de maneira sintática e semântica. Assim como nos títulos, eu vou falar rapidamente sobre os subtítulos que seguem a mesma lógica, ou seja, eles devem utilizar os níveis de títulos, devem ser utilizados de maneira subsequente, sem pular um ou mais níveis. E também devemos utilizar no CMS, nos publicadores, elementos como cor, um olho, por exemplo, negrito, itálico, para destacar parte dessas informações. Aqui eu deixo o exemplo prático do passo 5, né? Que é use tags HTML para o seu texto, os títulos devem ser descritivos, a gente tem que pensar nesses títulos e subtítulos como se fossem umas etiquetas para o texto. O espaçamento é importante, a gente precisa dar aquele shift enter, senão um texto gruda no outro e uma pessoa que está utilizando um leitor de tela, por exemplo, ela não consegue acessar a informação. E adicionar sempre os títulos ao corpo da página. Agora a gente vai falar da imagem. Imagem é um grande problema para pessoas com deficiência, né? A maneira como essas imagens estão descritas, elas aparecem nos textos muitas vezes jogadas e o leitor de tela só decodifica imagem, imagem, quando a pessoa passa o cursor em cima. Então, super importante, gente, disponibilizar o texto alternativo. Essa é a principal reclamação das pessoas com deficiência. No CMS, a descrição de imagem é adequada? Sim ou não? Ela deve iniciar sempre com a informação de que se trata a imagem e a gente precisa contextualizá-la. Nos próximos slides, eu deixo o passo a passo de como fazer um texto alternativo, é um pouquinho detalhado, então a gente vai deixar todo esse material para que vocês testem e façam um exemplo para mim no quiz e depois juntos a gente vai discutir nos nossos fóruns, tá? Por que que um texto alternativo é importante também para o SEO de imagem, gente? As buscas do Google, elas correspondem a 22,6% de todas essas pesquisas feitas no site. Isso faz com que as imagens sejam uma ferramenta poderosa para obter mais tráfego por meio de estratégias de SEO. Então, além de tudo, um conteúdo com SEO adequado, com uma descrição de imagem, ele possibilita que você tenha uma maior buscabilidade nos mecanismos de buscas dos sites. Aqui, eu vou dar um exemplo de uma imagem de uma tábua de frios. Como que a gente faz essa descrição? Um exemplo incorreto. Ideias para o café da manhã. Um exemplo ok é tábua de frios. Como deve ser a descrição de imagem? Tábua de frios com frutas e embutidos. Agora, qual que é o ideal? Tábua de frios redonda com embutidos, queijos, bolachas, frutas e outros lanches coloridos. Ou seja, o nosso objetivo, quando a gente descreve uma imagem, não é a mesma coisa que legenda. A gente precisa se atentar no contexto e como isso pode deixar o nosso conteúdo o mais explicado possível para alguém que não está enxergando. Tem algumas regrinhas aqui. A gente precisa escrever 125 caracteres ou menos. Por quê? Porque nem sempre os leitores de tela, naquele espaço, isso eu estou me referindo à caixa de espaço do Alt Teste. Nem sempre os leitores de tela conseguem ler mais do que 125 caracteres. Agora, uma outra alternativa é colocar uma hashtag, descrição da imagem, e aí você pode colocar o seu texto o mais detalhado possível. É preciso sim usar tanto o alt teste, a caixa e escrever do que se trata a imagem, quanto a descrição de imagem. Assim, a gente evita com que uma pessoa que está usando um leitor de tela, uma pessoa com baixo letramento, uma pessoa com deficiência, não consiga compreender aquele contexto. O mesmo vale para gráficos, infográficos e tabelas. Como que a gente disponibiliza um conteúdo ideal? Primeira coisa, os indicadores de checagem do protocolo Reverta aqui são os conteúdos dos gráficos, dos infográficos
e das tabelas, assim como das imagens. Primeira coisa, quais são os critérios? Checar se possuem descrição, checar se a descrição é adequada, garantir que a descrição inicia com a informação de que se trata a imagem e assegurar que exista uma diferenciação na paleta de cores para pessoas com daltonismo. Como fazer isso no publicador? Primeiro, o tipo de gráfico, o tipo de dado, o propósito desse gráfico e sempre um link para dados na íntegra. Por exemplo, tipo de gráfico, tipo de dado que demonstra o propósito e o link para dados brutos. Aqui eu vou dar um exemplo prático, tá? Desse passo a passo que serve para descrição de imagens, de gráficos, de tabela. Descrição do gráfico. O gráfico de barras de porcentagem, falamos do tipo de gráfico, da população brasileira em 2010, por tipo e grau de dificuldade e deficiência, que mostra que 18,76% da população tem deficiência visual, 6,96% tem deficiência motora, 5,9% tem deficiência auditiva e 1,37% tem deficiência intelectual. Aqui eu deixo o passo a passo para você descrever um gráfico, um infográfico ou uma tabela. O tipo de gráfico, como que a gente faz? É um gráfico de barra, de colunas, de pizza? O público precisa ser informado. Tipo de dado, qual é o tipo de dado apresentado? As legendas dos eixos X e Y, por exemplo, de um gráfico, elas vão te ajudar a descrever isso. Exemplo, porcentagem da população brasileira em 2010, que a gente falou no slide anterior, por tipo e grau de deficiência. O propósito do gráfico, qual o propósito no contexto que ele está inserido? Assim como uma mesma imagem pode ter diferentes contextos, os gráficos também. Nos próximos slides, que eu não vou mencionar aqui, vou deixar para vocês, estão o passo a passo para a gente pensar no propósito do gráfico. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de como a gente pensa nesse gráfico de acordo com o teor da matéria. E um passo a passo do exemplos para dados na íntegra, tá? Todo gráfico, tabela, precisamos deixar um link para a pessoa ter acesso aos dados na íntegra. O usuário precisa dessa autonomia, além disso, corroborar a transparência. O indicador de checagem número 8, estamos chegando ao fim, são 11 indicadores, é um texto compreensível. Pelo parâmetro do W3C, o que é um texto compreensível? O indicador de checagem é se o texto é ou não compreensível, quais são os critérios que a gente checa. Um tópico por parágrafo, usar sentenças organizadas de modo simplificado para o propósito, conteúdo, sujeito, verbo e objeto, preferencialmente. Nada mais é do que um lead bem feito. Dividir as sentenças longas em sentenças mais curtas, isso também é a mesma coisa que a gente faz com o conteúdo otimizado para SEO, repetição de palavras-chave, evitar o uso de jargão, expressões regionais ou termos muito especializados que não são claros para todas as pessoas. Escrever no SMS, nos publicadores, como que a gente vai fazer? Frases curtas em ordem direta, utilizar linguagem simples, clara, fornecer versões simplificadas, evitar figuras de linguagem como metonímia, pleonasmo, usar palavras em português e, especialmente, até nos e-mails, gente, por favor, evitar o uso do X ou arroba para marcar gênero neutro, tá? Porque se a gente escrever todex, por exemplo, o leitor de tela não decodifica a palavra e a pessoa não consegue acessar. Uma coisa muito importante, conteúdo de áudio. Por exemplo, se a gente tiver um vídeo ou um podcast, nós devemos apresentar alternativas textuais para elementos e conteúdos não textuais. Para arquivos apenas de áudio, também é essencial fornecer um link para download ou um link para alternativa textual, porque muitas pessoas são surdas ou estão em lugares que não conseguem acessar o áudio. Conteúdo de vídeo, a gente precisa verificar se o vídeo possui faixa de áudio, sempre se está funcionando, e verificar se o vídeo possui a faixa de vídeo, né? Se ela está correta, se o vídeo funciona. Isso parece uma bobeira, mas não é. Quantas pessoas não conseguem acessar muitos vídeos especificamente de vacinas, ou na época da pandemia, como se coloca a
A máscara, por exemplo, por não ter alternativa para quem não vê, não ter alternativa textual ou legenda, né? Ou não ter um vídeo que está na íntegra ou o áudio que está intacto para que seja audível. Como que a gente faz isso num publicador? Sempre devemos oferecer alternativa em texto, ou seja, também disponibilizar junto ao vídeo um arquivo para download ou um link para transcrição textual. Além da alternativa em texto, devem ser fornecidas as legendas, se necessário, ainda fornecer uma faixa de audiodescrição para vídeo. Isso é o ideal. O passo 11, atualização automática. Não atualizar conteúdo automaticamente com barra de rolagem, por exemplo, piscando para pessoas que têm dislexia, que têm convulsões, que estão no espectro autista ou pessoas idosas. Isso pode causar um desconforto muito grande e até crises na hora de acessar o seu conteúdo. Esse foi o protocolo Reverto. A gente volta na próxima aula com mais conteúdo acessível para você. Muito obrigada!